Olá a todos, sejam bem-vindos. Eu sou o Lali Cataguases, sou roteirista e diretor e parceiro da Pollen Studio de animação. Eu estou aqui hoje, né, com a Júnia Costa e a Mara Débora, ambas roteiristas também, de um projeto chamado Felícia e os Super Resíduos do Bem. Nós estamos aqui para falar justamente da criação e todo o processo, né, desde a criação até hoje, né, até a finalização do roteiro, na fase, né, da pré-produção, né, deixando o roteiro bem redondo, para a gente então começar a próxima fase, que é a produção em si, que é a animação, né? Então a gente vai bater um papo aqui bem descontraído aqui, né, elas vão se apresentar para vocês entenderem um pouco como é que foi esse processo desde o início da ideia, né, a concepção da ideia pela Mara, né, que com a Júnia, e depois trouxe isso para a Poli, e como é que foi todo esse processo, tá bom? Então vou dar, né, sejam bem-vindos aí, Mara Débora e Júnia Costa, apresente-se, por favor. Olá, eu sou Mara Débora, eu tenho um projeto de resíduos, chama Resíduos do Bem, e por eu trabalhar essa questão de resíduos há um bom tempo, eu pensei, né, numa ideia, eu tive uma ideia para passar essa informação para as crianças. E a ideia do roteiro surgiu depois que eu ajudei a minha irmã, a Júnia, a fazer o roteiro de uma outra animação. E aí, quando a gente fez esse roteiro, foi super legal, nós fizemos juntas e tal, me veio a ideia de também fazer um roteiro de animação falando sobre a importância do, né, para as crianças. E a ideia me surgiu, assim, de um dia para o outro, né? Surgiu a ideia, e eu liguei para a Júnia, falei, Júnia, tive uma ideia, e comecei a contar a história para ela. E contei toda a história, com início, meio e fim, né? Dessa história que é a Felícia e os Super Resíduos do Bem. Por eu ter esse projeto chamado Resíduos do Bem, que é uma parceria de condomínio com as cooperativas, e a gente fazer esse trabalho de reciclagem, de conscientização das pessoas sobre a importância de separar, né, o lixo. E separar o lixo em resíduos e orgânicos para que as cooperativas possam ter alguma renda sobre esses resíduos. E aí foi assim, e aí eu contei toda a história para ela gostou, daí a gente sentou quase que um final de semana inteiro e a gente escreveu esse roteiro, né, do nosso jeito, enfim. Ela já é roteirista, mas eu não, nunca tinha escrito um roteiro, aprendi um monte, né, apanhei também, mas a gente acabou escrevendo e ela levou para Pollen, né, e apresentou para o Lali, para o Rafael, e aí apresentou as duas ideias, né? E aí ela perguntou para eles, né? Qual que vocês querem trabalhar, qual que vocês gostam mais e tal. E aí eu ganhei. Não foi assim, Júnia? Foi, com uma pequena diferença, que quando eu fui apresentar o projeto para o Rafael e para o Lali, porque eu já trabalhei, igual a Mara falou, já sou roteirista, já fiz alguns trabalhos com o Lali, né, no projeto, em vários projetos do Lali, eu sempre atuei como roteirista. E a gente já fez filme junto, né, na Carabina, né, Lali? E aí eu fiquei um tempo afastada, mas comecei a voltar aos pouquinhos, fazendo roteiro para o projeto do Lali, que não me esqueceu, me convidou num outro projeto, né, que é o Fabuloso Seixo. E como é que é o nome todo, Lali? Desculpa. É isso mesmo, o Fabuloso Fabuloso Seixo. Seixo, Fabuloso Seixo. E aí a gente estava tendo várias reuniões e quando a Mara com o Lali com relação ao Fabuloso Seixo. E aí quando a Mara me contou essa ideia, e o Lali já tinha me falado que ia aparecer o concurso da Petrobras para roteiro infantil, e aí eu tive a ideia, né, do meu projeto, do meu roteiro, da minha historinha, que fim será de Serafim. E
E falei: "Ô Mara, vamos escrever junto e tal?" Aí a gente escreveu. E quando a gente foi apresentar pra Poli, eu já falei com a Poli: "Ó gente, eu tenho um, o meu, mas o da Mara é muito mais legal. Eu acho eu acho que eu não vou nem apresentar o meu". Aí eles falaram: "Não, apresenta também". Eu falei: "Ah, perda de tempo". Aí o da Mara realmente é uma ideia muito original, muito interessante, né, que trabalha toda essa questão voltada para a preservação do meio ambiente, não só, né, o trabalho do resíduo, nesse primeiro piloto, sim, a gente está atuando bastante com lixo e com resíduo, mas ele é um projeto maior, que vai atingir toda a questão da preservação do meio ambiente, o que é muito interessante, né. Então, assim, aí nós estamos aí parceiros com a Pollen. Só completando o que a Júlia falou, na verdade, quando elas vieram até nós, né, até a Pollen, para poder apresentar os dois projetos, a ideia era escrever os curtas-metragens, porque eles são curtas-metragens, né? Tanto o Que Fim Será de Serafim, quanto Felícia e os Super Resíduos do Bem, né? Depois que a gente apresentou, né, entramos na Petrobras, não ganhamos, né, mas para poder entrar na Petrobras, tinha uma pré-condição, né? Você primeiro precisa entrar, né, inscrever o projeto na Lei Rouanet e, né, pegar o protocolo, enfim, né, e colocar na Petrobras, né, inscrever na Petrobras. Se por acaso passar na Petrobras, é garantido o recurso, né, via imposto de renda. Não passamos, né, com esse projeto, nos dois, no caso, né? Aliás, não, foi só só a Felícia, né, que a gente colocou, e colocamos um projeto meu também, um curta-metragem meu também infantil. Ambos não Matilda. passaram, né, Matilda. Ambos não passaram, né, na Petrobras, mas foi aprovado na Lei Rouanet. Então, a Pollen partiu, então, para a captação. E aí conseguiu agora, final do ano, né, uma captação do valor total que a gente precisava, né, da empresa. E então, aí durante o processo, depois, né, da ideia já concluída, o roteiro pronto, e tal, aí nós pensamos, né, está indo pelo mesmo processo do Fabuloso Seixas. Fabuloso Seixas é uma série que é inspirada num curta-metragem, um curta-metragem meu chamado Meu Melhor Amigo. Os personagens são muito bacanas e tal, assim, isso dá uma série, né? Aí falei com o Rafael da Poli, né, que é a parceira, né, a coprodutora desse Meu Melhor Amigo, né, do curta. Rafael concordou na hora, disse, não, com certeza, vamos fazer uma série de animação para criança assim. Tá tudo aí, né, todos os ingredientes aí. A mesma coisa aconteceu agora com Felícia. Então, por já ter trabalhado no Fabuloso Seixas, a gente sabe, então, que para animação, que são 11 minutos cada episódio, né? Por conta do perfil, né, da idade e tudo mais, seria bom realmente caminhar para os 11 minutos, a gente fez o mesmo com Felícia. Então, Felícia, a gente não, vamos colocar então ele em 11 minutos, então a gente pode pensar realmente numa série depois. Vamos aproveitar então, a gente pode fazer desse roteiro, desse curta já produzindo, já vai começar a produção, né? Do curta, vai ser então o piloto, ele pode ser o piloto da série, né? O primeiro episódio. Então, a gente começou a ser mais radical, então, no termos de duração do curta, né? Fechá-lo, né, em 11 minutos para poder conseguir realmente que ele seja um piloto para não ter retrabalho lá na frente, fazer de novo, né, a produção, né, de um episódio piloto, né, sem haver necessidade que a história seria, né, talvez, né? Entendeu? Então, partiu então para ser uma série, mas agora a produção nossa que a gente vai conversar aqui é sobre o próprio curta-metragem mesmo. Certo? Aí a Mara, então, como é que foi, Mara? Você teve a ideia, né? Você teve o insight da ideia, como é que surgiu a Felícia? Por que veio a ideia de super-heróis? Por que você teve como é que foi esse insight, assim? O que puxou? Então, eu tenho um projeto que chama Resíduos do Bem, e a gente faz esse trabalho de conscientizar as pessoas da separação dos materiais recicláveis, né? O papel, o vidro, o plástico, o metal, né? Tem também os eletrônicos, né? Então, dentro desse meu projeto, a gente faz esse trabalho de conscientizar os adultos, né? E eu fiquei pensando, poxa vida, né? O que eu poderia fazer, então, para as crianças? Sei lá, algo que atingisse também as crianças. E aí, então, eu pensei em ter uma criança ensinando a separar esse resíduo, né?
lembrando que a gente não pode ficar falando lixo, né? Que lixo é aquilo que não serve. Mas o resíduo, né? O plástico, o papel, o metal, né? O vidro, ele é reaproveitável. A gente pode reutilizar ele várias vezes, se a gente separar corretamente e enviar, né? No caso, para coleta seletiva nas cidades que tem coleta seletiva, a gente enviar da forma correta. Quanto mais limpo, né, melhor. Então, assim, para que isso cresça lá dentro, né, das pessoas, é importante a gente conscientizar desde criança que com atos muito simples, você separa todo o seu resíduo e isso gera renda para outras pessoas. É muito importante. Não só gera renda, como deixa o impacto que gera, né, ambiental, é menor. Então, e é interessante, igual a Mara falou, porque também é um projeto social, né? Se a coleta seletiva, ela dá emprego, dá renda para muitas famílias, né? Então também é não só do meio ambiente, mas também da questão social, né? E é legal, né, assim, os próprios resíduos na história serem super-heróis, quer dizer, eles eram lixo, né, passaram a ser resíduos, por conta disso... Lixo, entre aspas. Era lixo misturado, né, eles eram lixo misturado, foram separados, viraram resíduos, né, e aí são, por ter sido separados, viraram, então, resíduos do bem, né, e viraram super-heróis. Essa cara foi muito bacana. E eu acho importante falar que a ideia toda da Mara foi aproveitada, toda. A gente inseriu uma ou outra cena de ação para dar uma certa movimentação. Os nomes dos personagens, todos eles, o que iria acontecer. O início, por exemplo, não mudamos nada, né? E o fim, nem o início nem o fim. Só o meio que acrescentamos aí algumas cenas de ação, vocês vão ver, é muito interessante, viu? Não, e o vilão, né? A criação do vilão, dos dois, né? Ela tinha criado né? os dois vilões. Muito bacana, muito bacana. Mara estava desperdiçada esse tempo todo na questão do cinema, né? Que pena, porque poderia ter sido aproveitada em muitos projetos meus. Eu ia dar muito serviço para ela. Ela está gostando, pelo menos, né, Ju? Ela está gostando dessa nova função, né? Tá gostando, sim. Eu vou escrever, sou autor de livros, né? Escrevi um livro sobre estilos sustentáveis para a minha área, né? Consultoria de imagem. E também eu dei vida, né, para uma peça de roupa, e a peça de roupa é a perspectiva da peça de roupa sobre as flores, né? Mas, voltando a falar dos personagens, então a ideia da Felícia é ela ensinar, né, os adultos, ensinar todo mundo a separar o resíduo. Os super-heróis serem os próprios materiais reciclados, né? Então, dar esse outro olhar para eles, valorizar, né, cada material, todo material tem a sua importância, né? Se for separado corretamente, ele vai ser reutilizado e reutilizado várias vezes, né? Reciclado, né? E se for separado corretamente, limpo, né? Melhor ainda, porque vai gerar renda, né? Para as famílias que trabalham nas cooperativas. E aí os vilões, né? E aí os vilões, a gente tem que... eu quis fazer algo assim que também... Isso aí é para o final da série, né? Que eles também, por exemplo, o chorume é um subproduto do lixo. E quando você tem todo o lixo misturado, sujo, você vai ter um chorume. Só que o chorume, se você coletar corretamente esse chorume, ele vira fertilizante para as plantas. Então, ele tem solução, né? Então, ele pode vir a ser do bem. Se regenerar, né? Se regenerar, né? Então, isso aí Olha, eu já estou dando um spoiler. Está dando spoiler. Só retomando um pouquinho, porque quando a Mara falou, ela congelou um pouquinho, então eu não sei se vocês ouviram o que ela disse, que apesar dela não ter sido roteirista, é a primeira vez, mas ela já escreveu um livro
Moda sustentável, Mara, desculpa, o nome na Estilo, cabeça. estilo. Estilo sustentável. E Sendo também essencial. fez parte de um outro livro, que é Mapa da Vida. Mapa da Vida. Mapa da Bom, Vida, tem lá um capítulo, né? Tem um artigo. Então, ela... Repete o nome do livro, o outro livro, porque truncou aqui. Mapa da Vida, é isso? Mapa da Vida, eu escrevi um capítulo chamado Vista Sua Essência, sobre consultoria de imagem. E o meu livro é Estilo Sustentável, Tenha o Essencial. E esse livro, ele já tinha um pouquinho de roteiro, porque no início de cada capítulo é uma história de uma peça de roupa que é abandonada, que é assim, é desejada, né, pela pessoa lá, pelaquela mulher, mas depois é esquecida, nunca foi usada, é esquecida numa gaveta. Então ela mostra a história toda dessa roupa, desde quando ela ainda era algodão até ela se tornar... Bom, aí eu não vou dar o spoiler. É um outro projeto para audiovisual, né, Júlia? Seria ótimo. Esse é meu sonho também. A Júlia sabe que ela releu, corrigiu. Umas 20 vezes. Maria. Acho que por isso que eu esqueci o nome, que eu li tanto. O nome foi o mínimo, você esqueceu, que a história, você sabe, de cor. Pois é. E como esse trabalho que a gente está fazendo aqui agora, né, é uma contrapartida, né, para o projeto, no caso, uma das contrapartidas, né, que está chamando de diário de bordo, né, que é o passo a passo de todo esse processo, né, da animação desse projeto, né, Felícia e Super Resíduos do Bem. Então, para quem está começando a entrar na área, né, está sendo introduzido agora e está procurando informação e tal, conteúdo, é legal deixar claro, né, como aconteceu com esse projeto também, acontece com todos, seria legal se acontecesse com todos. Quando esse processo começou lá no princípio, né, colocamos o projeto na Petrobras e tal, então a gente meio que ficou, não é abandonar, mas a gente é um abandono necessário, né? A gente colocou, tinha que esperar resultado, aquela coisa toda, né? Se não passasse na Lei Rouanet, como aconteceu, e teria que esperar o tempo da captação, se conseguisse captar, não sabemos se ia conseguir. Então, como tem outros projetos, né, paralelos acontecendo, na Poli, no caso, nos quais eu participo, né, a Júlia também, a Mara também tem os projetos delas, né, outros projetos, a gente, então, meio que engavetou, né, assim, então, corremos atrás de toda a afinação, né, daquela história do roteiro, né, nós três aqui, principalmente, que eu sou também consultor de roteiro nesse projeto, né, e vou dirigir também, né, o Curta, para falar nisso, eu estava esquecendo, eu vou dirigir o Curta, porque a gente já está tão dentro do projeto, a gente está, né, é exceção, todo mundo faz tudo, né? E aí, então, a gente tivemos que né, esquecer um pouco dele, que é necessário, porque todo projeto de audiovisual, aliás, acho que até mesmo de literatura, né, eu também já escrevi, eu gosto de fazer alguma coisa e esperar um tempo, depois pegar novamente, né, fazer uma releitura. Foi importante que nós retomamos esse processo, né, já com a ideia também de realmente ter 11 minutos, já sabíamos que tínhamos que reduzir um pouco, né, modificar alguma coisa. Então, cada cena que você modifica com a intenção de diminuir o tempo, se for o caso, né, pode comprometer uma outra cena na frente, você tem que modificar também lá na frente. Né? Cada alteração gera uma outra alteração que você não estava prevendo, depende do que você tirar e colocar, né? Então, foi muito legal, porque aí foi uma outra leitura. Gente, nós três aqui, o Rafael Guimarães, né, que é o diretor da Poli, né, e também é o showrunner da Poli, e é o diretor de animação né, desse projeto, e o criador, né, dos conceitos, né, que eu mostrei aqui, eu vou mostrar aqui novamente, tudo a imagem, né, a Débora escreveu, né, o perfil, né, de cada um deles aí, e o Rafael, né, dentro da criação dele, né, da cabeça dele, ele criou, então, essa de azul aí, né, a super seda, que é feita de papel, né, o amarelo, e todos eles, tá vendo, referente à sua cor, né, que acho que agora nem está usando mais tanto isso, né, Débora? Ou Mara? Débora. Não está mais... Tá tendo ainda? Então, por exemplo, na minha cidade, eu sou de São José, eu moro em São José dos Campos, sou mineira, mas eu moro em São José dos Campos, São Paulo. Aqui a separação é seco e úmido. Né? Então, a gente separa assim. Então, a prefeitura já manda os containers azul para os secos e marrom para os úmidos, seriam os orgânicos. Então, aqui a gente separa assim. Então, realmente, as cores
Mas, na literatura, né, e se precisar de uma comunicação visual, aí já vai lembrando as cores de cada material, né? Então, é importante. E aí, então, depende legal, de como então, é visto em cada cidade. Certo. Tá. E, inclusive, eu vi hoje uma matéria num jornal, na televisão aqui, está falando sobre reciclagem e tal, e então os quatro, né, os 4 containers ali, né, os 4 lixeiras, né, com essas cores mesmo. Então, está sendo ainda bastante usado, né? Então, e fica legal, porque como isso é um projeto educativo também, eu mesmo tinha dificuldade de gravar uma cor ou outra, agora eu já não tenho mais por conta do projeto, né? Então, essa aqui, no caso, é a super seda, né? A de azul, né? Que é a cor, né, do papel, né, no caso. Seda por conta, né, do papel de seda, né? Que é a capa dela, né, Mara? Que é a capa de seda, papel de seda. O Super Pet, o Super Tum, desculpa, que é de metal, esse amarelo, né? Embaixo, né, é o Super Pet, de vermelho, né? Que a cabeça dele, inclusive, era uma PET mesmo, né? PET, né, litro, né? E de plástico. E a gente puxou a sardinha para o nosso lado, porque é do Guaraná Antártica. Guaraná Antártica. Que é verde. E em cima, o Murano Man, que é o de vidro, né? E do lado direito aí o vilão, que é o General Chorume, né? E a nossa menina heroína, que ela é uma PCD, né? Ela é uma pessoa com deficiência, ela não tem a mãozinha direita, ela usa uma prótese, né? Que tem uma história muito bacana, né? A prótese dentro né, da história aí, dentro do roteiro, é a Felícia, né? Que é uma menina como é que fala? Nipo-brasileira. Nipo-brasileira, né? Ela usa o brasileiro. Nipo-brasileira, né? É filha de pais. O pai dela é brasileiro e a mãe, já falecida, ela é de origem japonesa, né? Então, é legal porque assim você já educa as crianças, porque a criança, depois que ela guarda... Aceitação, né? Aceitação e também, assim, a imagem, né, desses super-heróis, aí é fácil você, quando vê lá, né, as lixeiras, né, você vai saber, já sei onde eu vou colocar esse lixo aqui, se é de papel, né, se é orgânico, né, se é de vidro, né, você já sabe qual que é, já vai reconhecer as cores, né. Isso achei também muito bacana, né. Então, a gente, voltando então ao que nós estávamos falando, a gente precisou, foi necessário mexer. O legal, né, é que antes existia uma história. O mais importante é que o conteúdo principal, né, gente, ele não modificou. A mensagem está sendo dada tranquilamente, né? Então, por conta de um ou outro perfil, a gente procurou mexer, né, em alguma ação, né, colocar uma cena, tirar outra cena e tal. E no final, né, aí a gente viu como que estava e tal. Primeira coisa a gente deixou, que é o correto, tentar deixar a imaginação correr solta, lá atrás, né? Vamos viajar na maionese, né? Essa é a ideia. Porque aí é mais fácil você tirar do que já tem, entendeu? Do que, né, você não tem nada e tem que ficar aumentando. Aí fica ao contrário, né? Parece que você está enchendo linguiça, entendeu? O projeto aqui é o contrário, né? Ele é o contrário, ele tem bastante coisa, a gente teve que tirar alguma coisa, mas como sabemos da série, a gente pode aproveitar muita coisa que nós tiramos agora para a série depois do projeto. Muita coisa foi tirada, gente, muita cena muito legal. É uma pena, é com dor no coração, viu, que tirou algumas coisas, infelizmente. Mas virando série, a gente volta com as ideias novamente. E assim, eu até falei com os meninos, mandei um áudio, né, olha, temos que cortar na carne, não tem jeito, a gente precisa de 11 minutos. Eu mesmo fui chorando, né, cortando, cortar isso aqui. Mas é para o bem do projeto, né? É o bem do projeto como um todo, entendeu? E não só isso, a gente escreveu o projeto, a grana que o projeto possui é para 11 minutos, entendeu? Já vai ficar apertado. Então, não tem como é muito fácil a gente, como criador, né, ampliar a coisa aí, não, eu quero que conte mais assim, tal, mas não tem grana para poder fazer essa ampliação em termos de animação, né? Ia comprometer muito a Polly, né? Entendeu? Então, é por conta de tudo mesmo, sabe? E o ritmo também, né? Apesar que tá muito bom o ritmo, né? O ritmo estava excelente, né? Mas foi preciso, foi necessário. Agora, gente, para quem está começando um projeto, é muito importante também que tenha um consultor, sabe? O Lali, ele não foi essencial, porque apesar de eu ficar com raiva dele, não, eu queria que ficasse, eu queria. Mas assim,
e uma pessoa mais experiente. Apesar que a gente já trabalhou junto, o Lali fez muito mais do que eu, né? Eu parei um tempo, que eu fui trabalhar, e eu larguei o cinema, agora que eu estou retomando. E ele não, ele continuou, ele, né? Então ele tem uma experiência maior, participou de muitos outros projetos e tal. E assim, é muito importante ter uma pessoa que vai te orientar mesmo, porque é aquilo que o Lali falou, a ideia vai, você vai criando, 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 e fica legal demais, e aí, mas assim, às vezes uma coisa não cola com a outra. A ideia é ótima, mas não cola ali, entendeu? Então é bom ter uma pessoa mais experiente, que possa ler, que possa fazer essa revisão com vocês, tá bom? E tem outra coisa, né? Você foi... Pode falar, pode falar. Não, complementando a Júnia, assim, eu aprendi muitas coisas, né? De como fazer um roteiro, lógico, ainda tem muito o que aprender, mas assim, de como fazer a leitura, né? Assim, de como é o esqueleto, que o esqueleto tem que... A formatação tem que continuar para o próximo, ter uma formatação para poder encaixar os uma cena tem que ter um gancho para outra cena. É muito legal. Então, assim, realmente, a presença do Lali foi muito importante. E igual a Júlia lembrou aí, que às vezes uma cena não cola com a outra, né? Porque quando você está escrevendo, né, tanto isso para a literatura, que vai depois virar um filme, quanto para o roteiro mesmo criado mesmo, como esse que é original, no caso, né? Você faz, você lê, você tá imaginando a cena já, porque a gente pensa visualmente, né? A gente que é roteirista pensa visualmente. Então, a gente vai fazendo, faz a minutagem e tal, pá. Então, você vê que uma cena encaixa na outra. Você pode ver, às vezes, você tem que colocar até uma cena entre uma e outra para poder fazer uma ligação melhor, né? Mais fluida, né? Porque, às vezes, né, não dá para ser uma cena justamente depois uma outra cena que pode ser que não fique bacana. Quando vai passar agora para a próxima etapa, que agora é o storyboard, né? O que é o storyboard, para quem não sabe, né? A quadrinização do roteiro, né? É o roteiro em imagem. Então, agora, né, o storyboarder, que eu acho que nesse projeto, eu acho que é o Rafael Guimarães, ele vai pegar, então, eu, no caso, né, como diretor, eu vou pegar esse roteiro, né? Eu vou decupar, a gente chama de decupagem, né? Que é a planificação, né? Como é que eu visualizo? Como é que eu visualizo isso? Como é que eu... eu podia falar, Júlia, só para poder cortar o áudio aqui. Tá. Então, o Rafael Guimarães, o Lali, desculpa, ele vai... É como se fosse uma minutagem, ele vai minutar, ele vai definir cada cena, o que vai ter ali em cada cena, o que vai acontecer em cada momento ali, para que o Rafael possa fazer, então, o storyboard desenhando a cena. Ele não vai desenhar todas as ações, mas ele vai desenhar as principais. É como se fosse um resumo, né? Como se virasse uma história em quadrinho, né? Do roteiro. Entendeu? Isso seria o storyboard. É isso, Maria? Isso. E aí, depois desse exatamente. E no próprio storyboard, você vai ter ideia, inclusive, de continuidade, né? De quebra de eixo, né? Que é uma outra live, né? Como aconteceu agora no outro projeto. E essa eu não consigo falar nada, que eu não entendo, não. Mesmo estando lá no set, a pessoa me falando, olha, teve quebra de eixo, eu não consegui entender e ver. Isso aí é coisa de profissa, muito profissa. Porque eu também sou continuista, né? Dentro das minhas funções. E aí é o continuista que vê essas coisas, né? De como se uma cena está colando na outra e tal, e também se há quebra de eixo, não vou entrar em detalhes aqui, mas é uma coisa que vai incomodar se não tiver no eixo correto, tá? E acabou de acontecer agora, o Rafael está em outro projeto, muito bacana também, uma animação, né? Para infantil também. E aí ele pegou e mandou para mim, ele fez o storyboard de uma sequência de cenas, né? E aí, ele até já animou essa cena que ele chama de animatic, ou animatic, né? Que é essa quadrinização, esse storyboard, um certo movimento. Então, você tem uma ideia por alto de como seria realmente se tivesse já animado, né? Com animação, com cor, né? Com tudo certinho, com música, com trilha, né? Você tem uma ideia legal, assim, porque tem um movimento correto, mais ou menos correto. Você consegue imaginar melhor. E tinha duas quebras de eixo, inclusive, né? Aí eu falei com eles, não, rapaz, né? Aí a gente acertou isso aqui. Então, voltando, quando o storyboard estiver correto, já pronto,
a gente já vai identificar, só vendo as imagens, se por acaso alguma cena que termina está colando com a próxima que está começando. A gente tem uma noção disso. Depende do enquadramento, que você fecha uma cena, como é que vai começar a outra, entendeu? Então, tem alguns artifícios que você usa para poder minimizar esse problema, porque a ideia de um filme, todo mundo sabe que filme é uma mentira, né? Mas a gente gosta de ser enganado, né? A gente, quando está sentado na televisão ou no cinema para poder ver um filme, a gente sabe que é uma mentira, mas a gente quer ser enganado, a gente quer emocionar, a gente quer chorar, a gente quer rir, a gente quer sofrer com o personagem. A gente quer ter uma identificação com aquele personagem, seja um vilão, entendeu? A gente precisa disso, a gente gosta disso, né? Para isso acontecer, todos os elementos de uma produção, né, da filmagem, né? A atuação, no caso, quando é live action, a continuidade, né? A fotografia, até a fotografia é muito importante, né? A iluminação, né? Qualquer coisa dessa aí tiver fora o eixo, por exemplo, qualquer coisa que tiver dando um estranhamento na ligação dessas cenas, você sai do filme. Aí, para você entrar de novo, porque quando você começa um filme, né, você demora aí uns 5, 10 minutos para você entrar na onda, né? Aí você entra, acabou, né? Aí é só divertimento e vamos nos envolver aí com a história, né? Você saiu por algum problema qualquer, uma coisa grave, porque tem coisa que você nem percebe. Às vezes a cena está tão boa, às vezes tem problema de continuidade, né? E você não vê. Porque, às vezes, a pessoa tem mais de uma opção para colocar naquela cena, porque quando você filma, você tem vários takes, né? Às vezes o ator erra, né? Quando o caso é live action e tal, né? Então, você vai notando aquilo. Então, às vezes, você pega a melhor atuação do ator, às vezes ficou com um probleminha de continuidade. Mas, por conta da dramaticidade da cena, você opta por essa que tem um pequeno erro. E você não nota, você não percebe que tem, porque a dramaticidade é o mais importante e realmente fluiu. Então, tem um monte de coisa aí, um monte de fator envolvido. Então, a importância disso tudo é isso, sabe? É para a gente não sair do cinema, não sair da magia. Porque para entrar de novo na magia, você leva mais 10 minutos, 5 minutos, você está vendo todo mundo no cinema, está vendo, entendeu? A ideia é essa, né? Então, é muito importante. E na hora que vai ainda para... Aí vai para animação, é uma outra coisa, você tem cor, né? Você tem fotografia envolvida. Na hora que entra a trilha, é outra coisa. Aí você vai mexendo, porque tem coisas que não funcionam naquela etapa. Você acha que está muito bem aqui no roteiro, no Animatic, né, no Storyboard, já tem alguma coisa que vai ter que mexer. Chega no Animatic, né, o Animatic, né, que é essa edição de movimento aí, no caso, né, do Storyboard. Você pode sentir ainda uma necessidade, vai para a animação com a cor e tudo mais, você sente também alguma coisa, ver se está realmente sendo bacana, né? E quando passa para a edição final, com a trilha, né, com a mixagem do som, com a participação dos atores, que aí tem, no caso aqui, tem vozes, né? É importante falar, eu queria abrir um parênteses, como é importante isso, inclusive para quem está começando, se tiver algum tipo de dublagem, né? Se for mexer trabalhar com animação também. No meu curso anterior, Meu Melhor Amigo, é um curso de 14 minutos, com 2 personagens principais, um menino, né, e um amigo dele, invisível, que é visível, né, que ele faz de cartolina, e o filme inteiro, ele não tem diálogo textual, né? Tem toda a comunicação entre eles, tá dando muita risada, aquela coisa assim e tal. Aí eu falei assim, vai ser fácil, né? Eu não tenho texto, né? Eu não tenho voz mesmo das pessoas, né? Do menino e do amigo dele de papel. Vai ser tranquilo. Ledo engano. Foi muito complicado. Quando eu gostei de achar a voz do personagem principal, que era o menino. Quando eu consegui achar que eu gostei, né? Era eufônico, era gostosa, a voz dele cabia no personagem, tudo direitinho. Aí fomos atrás, então, do outro, do amigo, né? Eu tinha já gostado, aí gostei até uma menina que fez, sabe, lá em Sete Lagoas. Era legal, mas quando eu juntei as duas, não teve liga, não teve casamento, as duas vozes. Aí eu tive que correr atrás de outra voz, que eu queria muito a do menino, que fosse aquela que eu tinha conseguido, né, que era o principal, era o personagem principal. Então, há isso. Igual tem grupo musical, né, tem que ver quem combina com quem, sabe, como é que são as pessoas visualmente, e a voz também. A mesma coisa no cinema. Você está, né? Uhum. Não, é só assim, quando a gente escreve, como eu, né, que foi a primeira vez que eu escrevi, a gente não tem a menor ideia do trabalho, né, de como é montar todo um roteiro, né? Então, a importância de você ter profissionais, né, com experiência, né, e bem remunerados para isso. Né, também, que é realmente um trabalho fantástico, né? Então é muito importante isso, a gente reconhecer
e valorizar esse trabalho, né? A gente pensa assim, Sim. mas a ideia foi minha, né? Se não fosse eu. Mas o trabalho que vocês têm depois do roteiro já, né, da ideia, construir o roteiro também, né, ele tem o seu trabalho também, né? Mas o pós, meu Deus, é muito. E é mais caro, né? A animação é mais cara que live action, né? Então, é um outro dificultador. Pois é, isso é um outro dificultador, né? Porque é cobrado por segundo, né? A animação pronta, assim, toda, quer dizer, a animação que eu estou falando é o caso todo o processo, desde o roteiro mesmo até o final, né? Então, a própria animação mesmo, os animadores, né? É uma mão de obra qualificada, né? Porque você tem vários animadores, vários tipos de animadores, né? Então, depende do tipo de projeto, você vai atrás de determinado profissional, entendeu? Que tipo de animação você quer, qual o traço que é, qual a técnica que você vai usar, 2D, 3D, é mais rebuscado, é mais tipo areia, né? Que tipo? O que é? Vai ser stop motion, né? Entendeu? Então, tem toda aí uma técnica por trás aí, né? E dos profissionais, de acordo com cada uma delas aí, no caso, né? E aí tem que correr atrás do mercado mesmo. O legal da animação é que, às vezes, você não precisa ficar preso à sua cidade, né? Você pode contratar alguém lá da Europa, por exemplo, do Recife, né? Da Paraíba, entendeu? Acontece muito, né? Inclusive, essas grandes produções aí de Hollywood, e nessas animações, espalhado para o mundo inteiro. Na Ásia tem pessoal fazendo alguma cena, porque eles distribuem as cenas, e não é o filme que eles distribuem, né? Eles querem aquela cena, então manda para alguém, né? Não sei como é que é o processo, né? De captura desse povo aí, mas aqui no Brasil, né, tem várias pessoas que fazem, aqui em Minas Gerais tem uma colega nossa aqui, tem várias, né? Para Marvel, para vários, entendeu? Que fazem, às vezes fazem só, que chama de PG, né, que é só o cenário, né, no caso, entendeu? Eles dão lá o que eles querem e o profissional, no caso, vai de acordo com aquela indicação, entendeu? Mas faz o trabalho dele, a competência dele, né? O talento dele lá, sabe? Então, você trabalha isso longe. Então, essa é um facilitador, assim, no caso, para animação, né? Mas o importante é isso, né? O filme, o roteiro, desde quando ele está sendo criado, ele ainda modificou ainda, né? Mas é o processo, sabe? É um processo de vivo, né? É um processo vivo até o final. Quando ele termina, a gente dá realmente o ponto final, a última edição, e acabou, aí é do mundo, né? Aí acabou, você não tem mais direito a ele, assim, porque não dá mais para mexer, né? E agora é de festival, fica na memória das pessoas, vai ser convidado, né, para poder ser exibido em festival, stream e tal, né? Aí já não é mais nosso, né? Aí já é do mundo, já, entendeu? É uma contribuição dos artistas, né, pro público, né? E fica eternamente aí, né? Perenemente aí no mercado, né? E é isso. Querem falar mais alguma coisa? Algumas considerações sobre esse processo todo? Porque acho que a gente falou tudo, né? Sobre tivemos que mexer, né? Não dá para falar o que é que a gente mexeu, porque a gente não pode mostrar o roteiro, né? No caso, né? Mas e é bom a gente deixar um pouquinho para os próximos capítulos. Dos próximos também, capítulos desse Diário do Borda. Eu, por exemplo, tenho uma história ótima de continuidade para contar. Uma vergonha no meu vai ficar para o próximo. Uma coisa que eu não falei, importantíssimo, eu tinha até notado aqui, ainda bem que eu anotei, eu estou olhando aqui e lembrei. A próxima etapa agora não vai ser nem storyboard, tá, gente? A próxima etapa, a Júlia lembra muito bem da consultoria, no caso, a consultoria de roteiro, que ela comentou, mas pela idade, né, a gente tem também a consultoria psicopedagoga. Da pedagogia. Tá? Isso é exigido. Importantíssimo. Mesmo se fosse exigido, importantíssimo. Mesmo se fosse exigido por lei, a gente tem que correr atrás, né? Então, agora, a doutora Cláudia Simões, que é a nossa consultora dos nossos projetos infantis, né? Começou com o Fabuloso 6, e ela está nesse projeto também no Matilda. Então, ela vai ser encaminhado para ela agora esses dias, né? Assim que o Rafael Guimarães deu o ok dele lá dessas mudanças que aconteceram, né? A Mara já deu o ok dela, né? A Júlia também já deu o ok dela. E aí eu vou mandar isso então para a doutora Cláudia, aí na próxima live a gente comenta então esse retorno, né? De repente até consigo fazer uma live com ela, né? Com a doutora Cláudia junto, né? Para ela comentar sobre o que ela achou e as modificações que pode haver modificações dependendo dessa análise dela, né? Dependendo do diálogo às vezes, entendeu? Então a gente tem que esperar agora, ansiosos, né? Pela avaliação da doutora Cláudia Simões, que é a nossa psicopedagoga. Tá bom?
Quer fazer alguma avaliação final, alguma coisa? Vocês querem falar, colocar? Uma coisa que passou, a ideia da Felícia, né? Ter uma prótese e da ascendência ser dela, né? nipônica, né? Ser... Nipônica. Essa foi a ideia da Júnia. Ah, foi? Né? Nem lembro. Foi. Foi a ideia dela. E também, assim, para a gente trazer essas questões, né? De aceitação, né? Das crianças, da diferença, né? Então, é importante ser... a gente não é o objetivo principal da animação, mas eu achei que ficou, assim, muito bacana e muito humanizado, né? Também, essas questões. Inclusivo, né? É inclusivo, né? É uma coisa inclusiva, né? Exatamente. E até foi bom você falar isso. Pode falar. Pode falar. Não, assim, que eu também trabalhei um pouquinho com moda inclusiva, né? E é muito importante, assim, a gente ter esse olhar, né, para os PCDs, né? Até como tratar, né? Como falar com eles abertamente. Então, eu achei bem bacana. Era isso. Isso é muito importante, inclusive, para quem está começando e está entrando na área. Se você for fazer um projeto, né, e no caso com dinheiro público, é obrigatório, sabe? Existem rubricas lá, já tem até no formulário pronto, já lá algumas opções lá, né, algumas sugestões, entre elas a acessibilidade, né? Então, você tem que ter uma verba dentro do projeto, né? No caso aí, né, para audiodescrição, né, que é para cegos, no caso, né? E legenda descritiva, né, que é aquela legenda que vem, né, escrita lá e tal, né, própria para os surdos, ou a janela de Libras, que chama, né, que contém aquela pessoa, né, o intérprete de Libras aparece, né, em imagem, no caso, fazendo toda a interpretação daquela coisa. E é legal, sim, a gente, eu acho que tá mais do que passou da hora e agora parece que todo mundo agora, pelo menos o Brasil, né, acordou para isso, né? Essas pessoas pagam impostos, né? E elas não têm esse retorno E consomem, né? Consomem dos produtos públicos, que é feito com dinheiro público, né? Aproveitando, então, já que você me lembrou aqui de um detalhe, meu último filme meu último curta de live action, chamado Voo da Cegonha, é do menino surdo, sabe? A câmera é toda subjetiva, em momento eu fui corretor. A Júlia foi roteirista, muito bem lembrado. A Júlia está tanto na minha vida que eu já não sei mais, a gente mistura, né, Júlia? Eu sei que fez. Não, foi você. É assim, né? É aquela mistura, a gente até esquece qual que faz, né? Meu melhor amigo também, você ajudou bastante. Aí, esse filme, eu precisei, então, entrar no mundo, né, dos surdos, porque eu não conhecia nada, porque o personagem principal era o menino surdo. Eu já sabia que ia ter, lógico, evidente, né? Uma consultora, né, de Libras, evidentemente. Então, mas eu precisava entender também esse mundo surdo para ver o que eu tinha que fazer dentro do roteiro e precisasse fazer algum tipo de ajuste. Essa menina que é a Regiane Lucas, né? Ela foi nossa assessora de Libras. A família dela, a coisa mais assim, a metade da família, a metade dos irmãos dela são surdos e a outra metade não. E uma das irmãs dela é surda. E ela agora não sei, tem muito tempo isso, foi 2008, essa irmã dela dava aula numa escola pública. Era a segunda professora, aquela professora, se tivesse algum aluno dentro da sala, né, que fosse especial, no caso, né, que precisasse, né, aí tinha que ter, no caso, aconteceu com ela. Fui fazer uma entrevista com ela e ela falou uma coisa que me tocou profundamente. Isso lá atrás, não tinha, a internet já existia, evidentemente, mas não tinha todo esse acesso que a gente tem hoje, né, pelo celular, stream, nem tinha stream ainda. Aí falando com ela sobre ela, queria que ela me falasse das agonias dela, né, do mundo, como o mundo recebe, né, os surdos e tal. Ela falou uma coisa muito, muito interessante, que me tocou bastante. Ela falou assim, olha, e a irmã dela me traduzindo ela, evidentemente, né? Ela falou o seguinte, ela disse, olha, eu amo filme, eu amo ir no cinema, gostaria muito de ir no cinema, eu gosto da sala escura e tudo mais, eu não posso ir ver filme brasileiro, eu só assisto filme estrangeiro. Porque o filme brasileiro não tem opção de legenda, sabe? Então, eu preciso esperar ele sair em DVD para ter essa opção, que nem todos os filmes têm. Olha que absurdo.
Entendeu? É, E eu disse, gente, como é que a gente não se toca para isso? Nunca pensou nisso. Nunca pensamos nisso. Assim, isso tem que virar política pública, né? Agora sim, né? Agora, tanto é que, como eu falei aqui, todo edital, qualquer coisa que você fizer com dinheiro público, tanto cinema, né, audiovisual, né, quanto outra atividade cultural, né, teatro, que seja, né, você vai ter que colocar isso. Tem que ter. Tem que ter. Hoje agora Tem que ter legenda. Se for para... Tem que ter. Aí depende do tipo de produto que você está oferecendo. Com acessibilidade. Tá, né? Com acessibilidade. Tem que ter essa acessibilidade, né? E agora é obrigatório. Mas está mexendo com dinheiro público, né? O público é de todo mundo, deles também, da pessoa, né? Então tem que ser inclusivo realmente, né? Isso é muito importante. Bom, é isso. Então eu queria que vocês já, né, quisessem fazer mais alguma consideração e despedissem para a gente finalizar. Até o próximo. Alguma coisa, Débora? Débora tem que chamar a Débora toda hora. Pode chamar a Débora, mas não tem problema. Eu acho assim, importante a gente ter essa conscientização, né, da reciclagem, que é muito importante, mas assim, também desse trabalho, né, que é a animação e como valorizar também, né, essa produção, que está surgindo aí muitos filmes interessantes, né? Então valorizar também essa produção nacional, né? Que é bem legal. Inclusive, nós ganhamos, tem um Festival de Annecy, né, que é o mais famoso festival de animação, né, do mundo, né? E já é o terceiro ano, eu acho, que a gente ganha o brasileiro, né, um filme brasileiro, né? Agora foi o Bob Cuspe que ganhou, do César Cabral. Já teve o Menino do Mundo, né, do Alê, e teve o outro agora que me fugiu agora aqui. Então, assim, o Brasil está em cena, né? Está em cartaz aí, tá com os holofotes. O próximo aí. É o nosso. Próximo vamos aproveitar a onda. Gente, então, obrigado, Júnia, obrigado, Mara. E na próxima, vamos ver se a gente consegue, né? Realmente, se a doutora Cláudia não puder participar, pelo menos vamos trazer a análise que ela fizer, né? E tem mais lives aí para frente. E eu espero que vocês que estão assistindo, né, que a gente tenha contribuído de alguma forma, né, para a formação, né, de vocês. Se for no caso de formação, né, pode ser só interesse mesmo, né? E aí, como vai estar, me parece que vai estar no YouTube, vai ter, então, a opção aí de comentários e tal. Então, mesmo estando gravado aí, a gente vai responder. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, né, coloque aí nos comentários que a Pollen vai responder para vocês. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada.